Ao abrir as portas para o consumidor, o estabelecimento, seja de pequeno, médio ou grande porte, passa a ter responsabilidade pela integridade física do cliente. E esse cuidado só termina depois que o consumidor deixa o local. Escadas rolantes em condições, passeios bem conservados, elevadores em boas condições de uso, facilidade de acesso a saídas de emergência, avisos em casos de obras ou reformas são alguns itens importantes no que se refere à segurança e bem-estar do cliente. Um simples piso escorregadio, por exemplo, pode significar uma situação de risco para quem circula pelo local. O Poder Judiciário de Santa Catarina tem prestado uma importante contribuição em defesa do consumidor. Um dos casos analisados pela Justiça ocorreu em Itajaí, quando um shopping center da cidade foi responsabilizado após a queda de uma cliente nas dependências do estabelecimento. Durante a instrução desse processo ficou comprovado que realmente as instalações do shopping não estavam adequadas àquilo que é exigido pelas normas de segurança, e que efetivamente a queda aconteceu e que essa senhora teve, em razão da queda, um problema no braço, uma fratura no braço, e teve despesas em decorrência dessa fratura. A juíza relatora da matéria decidiu responsabilizar o shopping, que segundo ela foi omisso com relação às obrigações administrativas, já que o local funcionava há 8 anos sem a liberação do Corpo de Bombeiros. O juiz de primeiro grau condenou o shopping a pagar o valor do dano material, que foi a consulta médica que ela teve, demonstrada nos autos, e mais um valor a título de dano moral. Como foi se avaliando toda a situação, o conjunto das provas, tudo que existia nos autos, se verificou que efetivamente o juiz de primeiro grau tinha razão, que a sentença dele estava acertada, porque haviam algumas lacunas em relação aos itens de segurança que existiam no shopping. O auto de vistoria exigido para que a empresa inicie suas atividades é o documento que certifica que o local onde a empresa irá funcionar possui todas as condições de segurança exigidas por lei. Se ela não cumprir as exigências legais, as normas de segurança, enfim, ela não der um atendimento adequado, ela vai ter uma responsabilidade em razão de algum dano que eventualmente aquela pessoa vier a sofrer dentro das suas dependências. A juíza Cíntia Beatriz da Silva explica como o consumidor que se sentir lesado deve proceder ao se envolver em algum tipo de acidente dentro de um estabelecimento comercial. Entendo que deve primeiro procurar a entidade local onde ela está, tentar resolver isso amigavelmente, não conseguindo, continuando sentindo que não foi bem atendida ou que não houve uma reparação ao seu prejuízo, ela deve procurar um advogado e ingressar com uma ação judicial para tentar buscar a composição do seu prejuízo. O Corpo de Bombeiros possui uma equipe especializada para avaliar as condições do local onde o estabelecimento será instalado. O primeiro passo a ser feito é a vistoria, né? Porque a gente vai verificar o que realmente está faltando para aquela edificação. Nós informamos ao proprietário e aí informamos e damos o prazo para ele cumprir. Se ele tiver dúvidas, ele pode nos procurar, que a gente vai orientar o que deve ser feito. Caso ele não cumpra no prazo estipulado, a gente caminha ao Ministério Público. A tenente do Corpo de Bombeiros, que coordena os trabalhos de vistoria em empresas, relata quais os principais itens analisados. Envolve saídas de emergência, que é a questão das portas, localização de portas, escadas, no caso das escadas, se existem degraus adequados, guarda-corpo, corrimão, extintores de incêndio, iluminação de emergência, as placas de saída, né, que é a sinalização de abandono de local, hidrantes. Esses são os principais, né?